Você viu, já decolamos. Estamos no ar em mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda Rio Preto e www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Nós vamos começar no programa de hoje. Deixa eu primeiro pedir desculpas para o telespectador devido à afonia e um resquício de tosse ainda, resultado de uma gripe ainda mal curada, mas vai dar tudo certo aqui. No programa de hoje, nós vamos iniciar uma série de entrevistas que pretendemos fazer pelas próximas semanas com alguns dos protagonistas das próximas eleições municipais em São José do Rio Preto. E o nosso convidado de hoje aqui é uma dessas pessoas, um desses protagonistas. Aliás, já é protagonista dessa história na política municipal há pelo menos 30, 40 anos mais até, né, professor? Professor Manuel Antunes, ex-prefeito por 2 mandatos em São José do Rio Preto e autor de uma das obras administrativas mais elogiadas e reverenciadas da cidade nesse tempo todo. Professor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. O senhor me permita começar o programa fazendo uma pergunta sobre algo que aconteceu esta semana no Brasil. Um impeachment que aconteceu no Brasil esta semana. O técnico Dunga da seleção brasileira teve decretado o impeachment e vai ser substituído. Eu pergunto para o senhor, que é também um fã do esporte, foi também um grande dirigente esportivo em São José do Rio Preto há muito tempo atrás. E como é que o senhor está vendo essa coisa toda de seleção brasileira? A gente vê com preocupação essa perspectiva agora das Olimpíadas, daqui a pouco das eliminatórias da Copa do Mundo. Há uma perspectiva de preocupação. Mas o que lhe parece o impeachment do Dunga e a condução do Tite para técnico da seleção, professor? A condução do Tite eu acho ótimo, porque ele é um técnico vencedor e ultimamente tem demonstrado competência. Mas, com relação ao Dunga, eu acho que a indicação inicial já foi mal feita. Não porque não tinha capacidade nem competência, porque anos atrás ele comprovou que não sabia como dirigir um time de futebol e muito menos a seleção brasileira. Mas o principal de tudo isso é a bagunça generalizada que está no Brasil. Dos dirigentes, né? E, obviamente, o futebol também, inclusive com esses dirigentes da CBF e esses jogadores de futebol presos lá na Europa, lá nos Estados Unidos, exatamente por bagunçarem também o futebol. O mal que reina na política, reina também no futebol, e a rigor reina em todo e qualquer lugar. Cada dia que a gente acorda aqui, vê a manchete do jornal, um noticiário qualquer, aparece um novo nome envolvido em corrupção. E isso realmente parece uma coisa disseminada, né? Parece que é uma coisa endêmica. É uma coisa endêmica e como combater isso? Só tem um jeito. Se nós ficarmos na expectativa de que os políticos vão resolver esse problema, não vão. De jeito nenhum não vão. E muito menos o judiciário também. O judiciário a gente vê aí, acompanha aí, está tudo comprometido. E aí, com fulano e Beltrano, essas delações aí, citam os nomes. Por quê? Se citam os nomes porque tem intimidade para tal e para tentar perturbar o andamento da vida pública brasileira. É um momento realmente delicado da história nacional. É um momento delicado, vergonhoso, asqueroso, assintoso e que ofende aquele brasileiro. Nós estamos vendo aí esse novo governo, 1 ano e meio sem fazer nada, e 11 milhões de desempregados aí, passando fome e necessidade. Essa é a face mais cruel da incompetência. É claro, e jovens aí deixando de estudar porque os pais não podem pagar. O governo oferece um ensino de péssima qualidade, a educação nossa é ridícula, então fica muito difícil e o momento é constrangedor. O povo brasileiro não adianta ficar nos botecos, nos bares, nas esquinas xingando. Ele tem que agir, ele tem que atuar, ele tem que se conscientizar de que ele tem direitos a cumprir, direitos a exigir e deveres a cumprir, mas ele tem que fazer isso religiosamente. Não querer vantagem aqui e ali é cuidar, porque vai continuar essa bagunça. E a melhor fórum para fazer valer isso é na hora do voto, né? Sem dúvida. É na hora do voto. Mas, infelizmente, o judiciário sabe de tudo isso, compra de voto, compra de partido, que aí está. Mas na hora do vamos ver, eles querem fotografia, assinatura, firma reconhecida, exatamente para não punir ninguém. E depois acontece o que aí está. O povo tem que ser também doutrinado e ensinado. Mas isso só será através de uma educação de primeiríssima qualidade, né? Para saber os direitos dele. Tem uma demora, né? A educação não surge resultados imediatamente. Né? É claro que então, enquanto isso aí, isso que eu digo, tem que botar o bloco na rua. É isso. Mas agora o que a gente vê também nesses movimentos que nós estamos assistindo aí, aparentemente são bem intencionados. Só que você vê lá no meio, tem muita gente apenas querendo trocar 6 por meia dúzia. Isso não resolve o problema. Nós temos que fazer uma mudança substancial, rigorosa de ponta a ponta. Daqui a pouco eu já vou falar, inclusive, sobre essa perspectiva e a importância de uma grande reforma política no Brasil. Sem falar também em financiamento de campanha, essas coisas todas que tudo tem a ver com isso. Voltando a retomar
essa provocação que eu fiz o senhor no comecinho do nosso programa, falando sobre a escolha do Tite para a seleção brasileira, eu queria lembrar só o seguinte: o Tite foi um dos signatários de um documento de técnicos brasileiros que pedia a renúncia, a saída de toda a cúpula da CBF. Agora ele aceita o convite para técnico da seleção brasileira. Eu imagino que se isso representar um sinal de independência dele, tudo bem, mas eu tenho a impressão de que ele também é um candidato a técnico interino durante algum tempo. Na verdade, se for subserviente, né, se deixar levar pela onda, pela fama de ser técnico da seleção, vai acabar indo por brejo como os outros foram. Pelo menos ele tem demonstrado nas falas aí uma certa coerência, né? Pelo menos tem sido, espero que na prática se confirme. Vamos ver se vai acontecer isso, né, professor? Exato. Agora vamos falar sobre política, eleição municipal. Faltam apenas alguns meses. 4 meses e meio. 4 meses e meio. Estamos perto da próxima eleição, de uma eleição importante. O atual ocupante do cargo do Executivo Municipal agora não é candidato à reeleição, porque não pode ser. Então, isso torna, na minha impressão, isso torna a eleição com mais chances para todos os demais concorrentes. Não sei se o senhor concorda com isso, mas eu tenho a impressão que sim. Dessa sua resposta, eu vou tirar uma ilação. O senhor é a favor de terminar com essa história de reeleição no Brasil? Absolutamente. Não deveria nem ter começado. Foi o grande erro do Fernando Henrique, por vaidade, querer naquela época impor, e começou a corrupção já na compra de votos para aprovar o Instituto da Reeleição, que desgraçou o Brasil. Porque o cidadão toma posse hoje, já está pensando na próxima eleição, né? Fazer um trabalho não em benefício da coletividade, mas pensando exclusivamente na sua reeleição. Foi um erro gravíssimo. Não que em outros países funcione, tudo bem, mas o povo brasileiro não está preparado para a reeleição porque ele não sabe separar o joio do trigo, porque falta educação, como nós citamos na pergunta anterior. A educação é a base de tudo. O cidadão tem que ter consciência, ciência dos seus direitos, dos seus deveres, para poder levar avante um projeto de salutar amanhã em benefício de toda a coletividade. Não adianta eu pensar em mim, você, ele em ele. Nós temos que pensar no coletivo para que nós possamos viver todos bem. Mesmo um prefeito, com toda a limitação de um território municipal, tem que ter uma visão estadista, né? E não apenas clientelista, eleitoral, né? Tem que ter uma visão estadista, tem que pensar tem que pensar no cômputo geral. Pelo menos há muitos anos. Né? Você imagina que vai se construir um novo fórum em Rio Preto, que ele já hoje, na inauguração, que deve acontecer esse ano ainda, na inauguração ele vai estar superado, já não vai caber o fórum ali. É impressionante isso. Né? Sofreu 2 paralisias, né? E tudo bem. Só que ninguém foi ser responsabilizado. Exatamente. Né? E o povo que vai arcar, mas como você disse, já está ultrapassado, superado, e faz o tempo decorrido do crescimento da cidade e da tecnologia que está aí para ajudar o judiciário, mas que infelizmente na hora de você ver, demora 4, 5 anos, uma açãozinha pequena aí. Professor, eu apresentei o senhor aqui como um dos protagonistas do próximo quadro sucessório municipal, um provável candidato a prefeito nas próximas eleições. A minha pergunta é, o senhor é mesmo candidato a prefeito ou ainda estão em estudo outras alternativas? Chegou a se dizer, por exemplo, que poderia ser estrategicamente interessante para o seu partido, agora o PRP, o senhor ser candidato a vereador, na tentativa de puxar mais vereadores dentro da proporcionalidade para a Câmara Municipal. Como é que o senhor reagiu a esse tipo de coisa? E se o senhor é candidato a prefeito ou não? Sou pré-candidato a prefeito e espero no momento oportuno ser candidato a prefeito. E ser vereador não passa pela minha cabeça nem cogitação. Isso foi algo criado aí, implantado por alguém na cidade, mas jamais esteve na minha cogitação qualquer atitude que não fosse disputar a prefeitura. O que lhe parece as próximas eleições municipais? Eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida, se o senhor não quiser falar em nomes aqui, não precisaria falar, mas sobre os seus possíveis adversários na próxima eleição. Nós estamos falando aqui de Orlando Bolsoni, de Ivani Vaz de Lima, não sei se Zé Carlos Vaz de Lima, de alguém do PT, não sei se o João Paulo Rilo ou o Marco Rilo. Quem mais? Não sei se eu esqueci de alguém. O Edinho. O Edinho Araújo, claro, desculpa. O candidato é Edinho Araújo, o prefeito é Edinho Araújo. Esse quadro aí, vai ser uma eleição difícil? Como é que é isso? Tem o doutor Eleusis também. Eleusis Paiva, do PDT. Toda eleição é difícil, né? Cada um tem um plano, tem uma forma de agir, de atuar, de trabalhar. E eu sempre participei, nas minhas 2 administrações, eu sempre ouvi o povo, a sociedade como um todo.
eu participava de reuniões, eu convocava a sociedade a cada 3 meses para comparecer no andar, para nós discutirmos os andamentos das obras, o que era necessário, o que nós tínhamos que fazer, porque o povo é o senhor da razão. E se for eleito, eu já disse na eleição passada, vou criar o Congresso da cidade. Eu quero ouvir todas as pessoas interessadas que se interessam, independente de cor partidária, todo mundo estará convocado para que nós tenhamos um retrato exato do momento de São José do Rio Preto e a prioridade daquilo que nós devemos dar andamento, na ordem daquilo que nós temos que fazer para ter o bem-estar da coletividade, sem pensar em partido, grupo ou quem quer que seja. Eu, quando fui prefeito, os vereadores da base da gente sempre falavam, mas fulano de outro partido. Ele falava, o mesmo eleitor que elegeu a mim, elegeu a ele, então eu tenho que dar a devida atenção, porque ele é um representante do povo. Então, eu acho que Rio Preto tem uma série de problemas, e à medida que você resolve uma cidade do Pode Rio Preto, surgem outros problemas, e a gente tem que estar atento para isso. E nada melhor do que a participação do povo, uma participação efetiva, ativa e de verdade, para colaborar com o poder público. E a gente sabe que nós encontramos em todos os bairros pessoas de boa vontade. E tem aquelas que também vão lá só para chatear, querer fazer bagunça ao coreto, pensando no partido. E eu, quando prefeito, quando político, eu nunca pensei nisso ou naquilo individualmente. Eu pensei sempre no coletivo, no bem-estar da cidade. Então, o raciocínio que eu faço é o seguinte, seja quem for o prefeito eleito, ele tem que ouvir o povo de Rio Preto. Não adianta pegar técnicos aí, fazer isso, fazer aquilo, e se você esquece de um mínimo detalhe num bairro que poderia solucionar o problema e que sempre prejudicar o coletivo. Mesmo coisas como orçamento participativo, por exemplo, parece que é uma coisa que não chega ao povo, né? Não funciona, ficou mais localizado somente aos políticos. Eu quero, olha, o fulano me pediu uma ponte, o outro me pediu um asfalto, e ficou nisso aí. O cerne da questão mesmo, o bem-estar coletivo, jamais foi atingido pelo esse programa participativo, nem na área municipal, nem estadual, nem federal. E tudo aí foi apenas cinematografia, apenas para enganar e iludir a boa vontade do povo, na minha opinião. Professor, o senhor está afiliado hoje ao PRP, depois de ter passado pelo PDT, e no passado já foi da arena do MDB, no momento fortíssimo dessas agremiações aqui em São José do Rio Preto e no Brasil, etc. Por que o PRP agora? Quais as chances efetivas o senhor atribui a um partido pequeno, que é o caso do PRP, numa eleição municipal agora? Olha, os partidos grandes já estão todos comprometidos, cada um deles já tem os seus comandantes lá, então eu não tinha que partir. Alguns têm até mais de um comandante, né? E outros aí enfeitados, né, de comandantes também, só para inglês ver. E realmente vai ser difícil, vamos ter que conseguir pouquíssimo tempo de televisão, sabemos de tudo isso, mas o que eu quero levar à população vai ser aí nas minhas andanças e naqueles pouquinhos segundos que a gente tiver lá, eu tenho que fazer o povo compreender que o meu objetivo é só São José do Rio Preto, não tem outra meta, não tem outro objetivo nenhum. Jamais usei o povo de Rio Preto, eu usarei para atenderem deleites meus, satisfações pessoais minhas. Jamais eu fiz isso e jamais eu farei. Eu quero o bem-estar da população de Rio Preto, eu quero o crescimento de Rio Preto, o desenvolvimento de Rio Preto, mas sem esquecer o lado social, que é aquele que mais interessa. Não adianta eu estar contente, você estar contente e o nosso vizinho da direita ou da esquerda estarem tristes. Nós temos que fazer um trabalho uníssono em benefício de toda a coletividade. E é com esse pensamento que eu quero voltar a ser prefeito de Rio Preto. E, se você me permitir, eu faria uma pergunta. O que foi feito nesses últimos 20 anos em prol do desenvolvimento, do crescimento de São José do Rio Preto? É uma pergunta que eu faço a todo mundo que às vezes me questionar, eu faço essa pergunta. O que fizeram? E cada um tem uma ideia, apresenta uma coisa ou outra, e eu acabo sempre contestando. Realmente aconteceu, mas o principal vem lá de trás. Os nossos mini-distritos. Mini-distritos, a região norte todinha da cidade. Olha... Nós conversávamos agora há pouco sobre a região norte. Uma pessoa, mesmo um rio-pretense, que esteja por aqui, não tenha se mudado daqui, esteja aqui, mas passe algum tempo sem ir para aquela região da cidade, vai se espantar com o que vê por lá. Então, olha, o povo não lembra, nós fizemos 5 vias de acesso novas para nós, enquanto fomos prefeito. Ponte sobre Piedade, Piedadinha, ligação do Jaguaré ao Jardim Simões, o viaduto da Delegado Pinto de Toledo. E terminamos a duplicação da Filadélfia para dar acesso lá, alargamos a avenida lá e
com a Zona Sul. Só tinha Potirandaba, nós fizemos da Independência também. E para lá só tinha a Avenida Haddad, nós fizemos da General Glicério também. Isso passa desapercebido pela população. Mas voltando então a esse progresso de Rio Preto, esses mini distritos que nós fizemos, agora que estão falando, ou estão começando novo mini distrito em Rio Preto. Ainda bem, ótimo. Agora, o que me deixa magoado assim às vezes, é que eu deixei uma lei na prefeitura que o último loteamento de qualquer setor da cidade, o próximo, só poderia ser feito a partir, no mínimo, 200 metros para lá. Mas isso não poderia ser feito. Para não se criar vazios urbanos, né? Vazios urbanos, e o povo obriga a prefeitura a levar o melhoramento, leva aquele terreno que não valia nada daquele cidadão, ele vai ganhar dinheiro às custas do dinheiro do povo de Rio Preto. Dizem que equivale a ganhar na loteria cada vez que um pedaço aí é incluído no perímetro urbano. Né? Então essa lei foi danificada. E outra lei com relação ao trânsito, nós deixamos aí acho que 80 ou 60 ruas, me lembro agora, que quem fosse construir de lado direito ou esquerdo, ruas que a gente sabia que eram escoadouros, né? Se saturariam logo, né? E que iam se tornar comerciais. Mas infelizmente também acabaram com isso, parece que estão votando agora que o cara tem que recuar. Se a gente observasse isso, nós teríamos algumas ruas que já poderiam ter sido abertas. E aí me questionaram, mas se tiver um prédio, um edifício grande, eu falei, tudo bem. É mais fácil a prefeitura desapropriar um prédio, ou demolir o prédio e entrar lá com os donos dos apartamentos, mas atende agora tudo do jeito que a prefeitura não vai poder fazer nunca, não tem recurso para isso. Então, ia ser feito um negócio gradativo e melhoraria o trânsito. Agora, o trânsito de Rio Preto é algo que precisa de técnicos para ser analisado, porque não vai ser fácil resolver esse problema, não tem que ser alguém com muita habilidade, com uma equipe de compreensão, tem que buscar gente fora para resolver esse problema. Nós estamos falando de uma cidade que tem 400 mil habitantes, quase 500 mil, mas na verdade tem 2 milhões de habitantes com o fluxo da região toda que vem para cá. A região toda vem para cá, vem aqui, mexe para cá, mexe para lá. Bom, esse movimento que a gente vê aí diuturno, né? Para lá e para cá. Professor, outro ponto também que o senhor não citou aqui, mas eu acho que merece ser citado. Por exemplo, nas realizações feitas no passado e que deram uma grande projeção para Rio Preto, algumas delas foram feitas pela iniciativa privada e não pelo poder público, mas sempre com o apoio do poder público. Eu citaria o primeiro shopping de São José do Rio Preto, o Rio Preto Shopping Center, que foi no seu mandato, né, na sua administração, e que hoje são 5 shoppings em Rio Preto. Quer dizer que ajuda a projetar a importância econômica dessa cidade e dessa região, não é isso? É verdade, indiscutivelmente. Mas em decorrência disso também agora está a preocupação. O poder público tem que estar atento para que o nosso centro não se torne um centro velho igual ao de São Paulo. Exato. A gente já vê uma série de portas fechadas, de salões fechados. A gente tem que uma revitalização. Mas que você falou em shopping, deixa eu lembrar aqui também que foi interessante. Apareceram 3 interessados. Um grupo da RAF, um grupo de São Paulo e a Minerva. E eu dei para os 3, porque era distante. Eu lembro que você fez isso. Na época eu trabalhava no jornal, acompanhava isso. Mas era distante um do outro. Não, enfim, ficou só a Minerva e realmente fez um grande shopping lá, que é uma referência de Rio Preto e aí está de parabéns. Sem dúvida. Professor, mas problemas existem, a cidade vai enfrentar muitos problemas. É uma cidade, olha, a administração pública é que nem cozinha, você acabou de arrumar, tem que começar a fazer de novo, não para. Exato, e São José do Rio Preto é exatamente isso, né? A cidade é hoje diferente do que era há 30, 40 anos atrás, e muito diferente. Totalmente diferente. O professor Manuel Antunes já tem uma grande experiência administrativa, etc., e também já tem não vou dizer idade avançada, porque não é avançada, não. Tem uma idade madura, já fez mais de 35 anos, professor, mas continua, eu imagino que continua se considerando em pleno vigor de seus atributos físicos e intelectuais, para concorrer à Prefeitura Municipal de Rio Preto. É isso, professor? Exatamente. O que o senhor responde a isso? Porque eu tenho a impressão que essa é uma cobrança que chega frequentemente ao senhor. Se eu não tivesse convicção disso, eu gosto da minha cidade, gosto da minha cidade, eu seria o primeiro a me afastar. Mas eu me sinto em condições perfeitas de atender aos interesses da cidade e principalmente daquelas pessoas que moram aqui. Isso eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta, minha dedicação será franca, total e plena, com convicção de que posso fazer o melhor. Outros poderão fazer melhor ainda, mas eu também tenho consciência de que faria o melhor. Certamente, professor, isso vai ser... Esse vai ser um tema que vai predominar no início da campanha eleitoral. Agora essa questão aí, o professor Manuel Antunes já está velho,
para ser prefeito, não está? Como é que é isso? Deixa eu dar agora o meu depoimento em relação aos seus hábitos. Por exemplo, o professor Manuel Antunes, foi difícil achar ele alguns dias para combinar essa entrevista aqui. Todo dia de manhã e logo de manhã ele já está na rua, já está fazendo as visitas dele, já está em contato com as pessoas na cidade toda, e isso é muito importante. Tem uma grande disposição para isso, né, professor? Graças a Deus. Testemunhar isso. Graças a Deus. Tem que andar. Meu partido tem pouco tempo de televisão, então tem que antecipar. Eu ainda brinco com o pessoal, eu estava aqui vindo mostrar a cara, porque quem vê cara não vê coração, mas eu quero deixar alguma coisa aí marcada para a população. Hoje mesmo de manhã, eu estava conversando com um determinado jovem aí, ele tem um ramo de comércio. Ele falou, o senhor tem que fazer isto, assim, assim, assado, aí o senhor terá todo o meu apoio. Eu falei, você está pensando só em você, né? Não, porque não tal. Não, mas é claro, tem que pensar só em não, você tem que pensar no coletivo e tal, tudo bem, né? O senhor chega a falar isso para o eleitor, né? Eu falei, você tem quantos anos? Ele falou, 33. Eu falei, então você tinha 13 quando eu fui prefeito a última vez, né? Sabe o que ele falou para mim? Aí eu participei das Rio Petidas. A Rio Petidas, deixa eu lembrar, a minha época de Olimpíadas no Brasil, é bom lembrar disso, foi uma competição realizada pela Prefeitura Municipal em São José do Rio Preto, envolvia toda a cidade, escolas da cidade toda, as Rio Petidas. E foi uma iniciativa do professor Manuel Antunes, e muita gente ainda se lembra daquilo. Infelizmente parou. Infelizmente parou isso, mas era muito bacana. Talvez já tivéssemos alguns atletas olímpicos aí se tivéssemos continuado com aquele trabalho. E tem outra coisa, eu procurava incentivar e estimular o estudo. Você lembra, bolsa cursinho para aqueles alunos carentes, para darem continuidade. Senão ele terminava o 2º grau e ia para a droga, né? Ia para a rua, não fazia nada. Mas eu quero lembrar também que hoje de manhã, uma senhora veio falar para mim, seu Manuel, eu tenho uma sobrinha que hoje era psicóloga, mas ela foi sempre bem estudiosa. Ela ganhou uma medalha, um papel lá do senhor, dizendo que ela foi a melhor aluna da escola naquele ano. Olha. A Laura estudantil. A gente estimulava o aluno, né, para ele se dedicar mais, ele sabia. E essa é uma ação que absolutamente não custa nada. Não custa nada. É só fazer, né? É só fazer, só de boa vontade. Cada escola era um por escola, e não tem 500 pessoas que tem em Rio Preto. Olha que bacana. Tem 50 escolas, 60, sei lá, 4 anos, porque só fiz no 2º mandato essa Laura estudantil. E teve uma escola que não apresentou. Por que o diretor não apresentou? Você quer fazer política com isso? Moleque de 12, 13 anos. Estimular moleque... Mas, enfim, é aquilo que eu disse, né? Você reunir 50 pessoas e 30 só tem interesse político. Não, vamos colocar o interesse coletivo em primeiro lugar. Aí, para dar resultado. Se você quer puxar a brasa para a sua sardinha e eu para a minha, vai acabar acontecendo nada, repartindo, estacionando, não acontece E ainda nada. que houvesse interesse político, nada mais legítimo do que isso, porque na verdade estaria estimulando uma pessoa, um estudante, vários, né? Muitas pessoas, isso é muito bacana. O senhor citou agora há pouco a questão da Bolsa Cursinho. Chegou a ser polêmico na época, se afirmava que o município não poderia investir dinheiro nisso, etc. Na verdade, a prefeitura fornecia bolsas de estudo para alunos de cursinhos preparatórios para o vestibular, cursinhos pré-vestibulares. Isso também parou, não houve sequência. Por problemas legais mesmo? Não, eu consultei o Tribunal de Contas antes de fazer isso. Ele falou, não, pode fazer. Só que não será descontado, não será incluído naquela taxa dos 25% da educação. Mas nós sempre fomos com 37%, 40% na educação, porque nós investimos. Você... Não sei se você se lembra, senhor jornalista, mas nós começamos a abrir as escolas aos sábados e domingos, esses prédios enormes aí, inativos, sábado e domingo, e o governo... Sujeitos ao vandalismo. E com artes marciais, desenho, pintura, bordado, enfim, tudo que quisesse fazer ali. E depois, daí uns 10 anos depois, o Mário Covas pôs, colocou em funcionando também, e o cara veio aqui, ó, nós estamos copiando São José do Rio Preto. Você tem que, esses prédios enormes, né, sábado, domingo aí, não, vamos dar um jeito de São quadros esportivos, espaços para teatro, espaço para música, espaço para um monte de coisa. Reizinho, olha, nós queríamos tirar a molecada da rua mesmo. Cobrimos as quadras, chuva, sol. Eu fiz, o dia que eu inaugurei a cobertura do Monsenhor Gonçalves, eu me emocionei, eu cansei de fazer, fiz 7 anos de educação física aqui, sol e chuva. Eu também cheguei a fazer isso ali no Instituto de Educação. Eu não me lembrava que tinha sido ainda já no governo do senhor aqui, muito recentemente. Então, foi no 2º governo meu que eu cobri lá. A primeira escola da cidade só teve a quadra coberta agora recentemente. Chega a ser impressionante isso.
E esportes, nós só tínhamos Natalona, né? Fizemos o Antônio Montanhês e o Roberto Secone aqui. Isso. O 19 de março, o Júpiter Olímpico e o Centro Regional de Eventos, né? E, é outra coisa que eu não entendo, né? O que a politicagem faz? O Centro Integrado de Ciências, jogado as moças aí, era para ser utilizado. Tem um equipamento lá quebrado já faz alguns anos, é impressionante. O Centro Integrado de Ciências ali. É o planetário. O observatório. Ninguém é convidado para ver aquilo, velho. O que é isso? Aquilo é para o povo. Aquilo ali, e a cidade da criança degradada, como você está vendo. Ali era para funcionar de sábado e domingo, o pai levava o filho, a filha, a avó levava lá e podia ir lá ver o Centro Integrado de Ciências, né? E durante o sábado e domingo, porque durante a semana era para os alunos. Mas, enfim, estava... o melhor brinquedo da cidade da criança, eu acho, e ninguém reclama. O teleférico está desde 2001 parado. Faz 15 anos que está parado aquele teleférico lá. E 15 anos é muito tempo, já dava para consertar. De vez em quando... você andou de teleférico? Andei, né? Quando essas conversas assim, teu filho não andou. Quem nasceu no século XXI não andou ainda no teleférico de Rio Preto. Enfim... são coisas... tudo que o Adail deixou para terminar, eu concluí, o Tioninho deixou eu concluir. Eu só não concluí aquela obra de Piguá, porque Piguá está separando de Rio Preto, né? Mas tudo que dizia... Não, porque se você não faz, de pedra. De pedra é o dinheiro do povo, que é pagar. Eu não vou fazer porque o reizinho vai ser promovido, porque ele que começou. O que é isso? É o dinheiro do povo. Essa politicagem, politicária que... A gente começou falando nisso aqui, em política de Estado, uma visão mais consistente. Tem que ser, é o dinheiro do povo que está em jogo, não pode brincar com ele. Eu me lembro que eu sou frequentador da Cidade da Criança, nesses áureos tempos dela, e levava a minha filha, que era criança mesmo, hoje está com 28 anos, mas era... criança, e um dia ela chegou a sugerir, falou, professor, não fala com o prefeito, dá uma ideia para ele fazer o hino da Cidade da Criança, já que é uma cidade, toda cidade tem hino. Boa ideia. Fala para ela que ela poderá ver isso ainda, dependendo do que acontecer agora. E realmente era impressionante como ia gente na Cidade da Criança. Era lotado, vinha da região também, na época das férias, vinha da região, vinha todo mundo aí. Era bom para o comércio de Rio Preto também. Claro que sim. E espaço grande ali, né? E hoje a gente vê, professor, que a juventude tem um grave problema hoje. A questão da droga está permeada entre as populações de São José do Rio Preto, de todas as cidades do Brasil, mas São José do Rio Preto também. Então, essa também é uma preocupação a ser cuidada pela Prefeitura no próximo mandato. É um dos problemas de saúde pública talvez mais importantes neste momento. E aí, como enfrentar esse problema, professor? O problema da droga, o problema dando atividade, estimulando o jovem, aquilo que eu falei para você, Rio Pretistas infantis, de prática de esporte, levando atrativo para a escola. Eu dizia na campanha passada que se eu voltasse à prefeitura, a escola de Rio Preto ia ser referência. Eu queria, em certos espaços, introduzir outro tipo de aprendizado, não só para aquele garoto de bairro, da periferia, para os próprios pais. Noções de economia que nós estamos precisando. O consumismo está aí uma vergonha, o cara não tem noção de nada. E noções de cidadania, né? Exatamente, noção de cidadania. Eu tinha até conversado com alguém, se acontecer, você vai fazer esse plano nesse sentido, que nós temos que tirar a molecada da rua, trazê-la para as escolas. Escola de sábado e domingo seria em vez de ele ir para a farra, seria um atrativo para ele. Tem que entusiasmar, tem que fazer interessar, tem que fazer o que o pai também se interessa. Está vendo isso aqui, aula de balé, essas coisas, tudo que pode ser feita, isso não custa nada, a rigor não custa nada. Essas propagandas que eles fazem milionárias aí, com isso aí você faria tudo isso, né? Essas despesas essas que você teria no sábado e no domingo contratando técnicos aí, especialmente para fazer isso. Professor, e a questão da saúde, né? Hoje as unidades de saúde de Rio Preto são alguma coisa em torno de 25, 27, eu não sei exatamente quantas. Isso atende bem a população, isso tem que ser mudado, tem que ser mexido. O que o próximo prefeito deve pensar a respeito disso? Eu acho que a gente ouve muita reclamação, né? Eu não estou dizendo, eu ouço que vejo pelos jornais. Eu acho que é questão de administração, né? Se o bairro tal tem tantas mil pessoas para ser atendido, então vamos colocar um número de gente suficiente para atender isso aí. Já que você falou nisso, você se lembra que Rio Preto só tinha o pronto-socorro central. Nós iniciamos a descentralização da saúde em nossa cidade quando nós fizemos o posto da Vila Toninho, da Anchieta e do Eldorado. Foram aqueles 6 primeiros. E deixamos um convênio com o Quércia
para mais 6. Já fizeram sequência, iniciando, tudo bem lá. Foram feitos. Então, a saúde é a base de tudo. Você tem Foi que ter contemplada a região norte, que hoje é uma região importante, e hoje ela é contemplada, ela tem lá as suas unidades de saúde. Tem bastante, exatamente. É porque ela cresceu, né? Então tem que levar. Exatamente. Mas então, Rio Preto tinha naquela época 327 mil habitantes, quando nós chamamos o último ano, e só tinha aquele posto lá. Então nós começamos essa descentralização para que ficasse mais próximo daquela pessoa mais simples, mais humilde, que não tem. Até chegar na Santa Casa lá, já chegaria muito. Agora tem na proximidade, e ainda bem que fizeram mais, muito mais. Mas quando nós fomos o pioneiro nisso aí, a gente via alegria estampada no rosto do povo. Puxa, agora não precisamos ir mais lá, tá, tudo bem. Agora, não adianta você querer fazer um negócio, fazer média. Você tem que botar para funcionar. Botar não é só prédio, bonita, né? Coisa bonita lá. Fala Bela Viola por dentro com Bolorento, não serve. Tem que ter conteúdo. Tem que ter gente lá dentro. Tem que ter gente competente como você para fazer esse trabalho. Professor, muito obrigado pela sua presença. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Olha que coisa. Quando a prosa é boa, o tempo passa logo. Mas a gente falou sobre tudo aqui. Resolvemos até os problemas da seleção brasileira. Mas que bom poder contar com o senhor no nosso programa. Poder contar com ideias de uma pessoa experiente e disposta também à inovação, disposta a ouvir novas ideias, etc., e a retomar outras ideias, enfim. A cidade precisa disso tudo, né, professor? Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte nessa empreitada. Eu sei que não é fácil para o senhor e para qualquer outro dos candidatos, vai ser uma eleição muito difícil realmente. Mas o importante é isso, que a cidade venha a discutir, venha a debater os seus problemas, né? Tomara que esse seja o mote da campanha, discuta os seus problemas. Rezinha, eu boto muita fé no Congresso da cidade, a participação de todo mundo. Congresso da cidade, uma ideia anunciada hoje aqui pelo ex-prefeito Manuel Antunes, como provavelmente um dos planos de ação. Chamar todo mundo para participar e aquilo que ele acha melhor para a cidade. Não seria um concorrente da Câmara Municipal, né, professor? Não tem medo disso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu agradeço a oportunidade que você me deu. Fiquei contente de vir aqui, participar com você pela primeira vez e de estar sendo entrevistado por alguém que conhece São José do Rio Preto. E você, pela sua história, desde aquele tempo você dava o placar da rodada. Placar da Rádio Independência, olha só. Você inventava até nome de cidade. Arapiraca, nunca tinha ouvido falar de risada. Arapiraca. Depois existia. Depois ficou famoso, Arapiraca. Muito obrigado, um abraço à família Rio Pretense. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, desculpa pela voz, pela tosse, e muito obrigado, professor. Até amanhã.